David, prazer estar aqui com os irmãos, falar desse grupo também que tem uma importância muito grande. Boa parte dos irmãos que estão aqui, acredito eu, que fazem parte dessa melhor idade. E é uma idade muito, para mim, muito importante. Eu, quando posso, gasto bastante tempo com os meus avós, trocando experiências, alguns amigos que estão aqui, pastores, né? Conhecem meu avô, que é o presbítero Zanias, lá da Vila Mira 1, o pastor Paulinho está ali, Fusco, alguns irmãos, Cândido estudou com a gente, lá no... Mas quero ser bem breve, queremos ser bem breve aqui, quero falar dessa melhor idade, porque nós sabemos que não só na escola bíblica dominical, bem como a inclusão desses irmãos na igreja como um todo, né? A gente está utilizando aqui o tema da escola dominical, mas a gente sabe que esse programa se estende também durante os cultos. E a importância que nós temos, eu vou ficar aqui no rascunho, nós vamos acompanhar as lives, mas o programa é bem breve. E diz assim, o tema da nossa enquete aqui é a melhor idade. Acho que tem que detalhar isso também. Eu estou achando que eu tenho esse negócio, tudo que os irmãos falaram, eu tenho esse negócio E o título dela é o aconselhamento, né? De como ensinar na terceira idade. Nós sabemos da importância de poder saber ensinar na terceira idade. Nós temos alguns problemas, de acordo com os irmãos que chegam nessa idade, né? Nós temos aí a dificuldade de aprendizado, né? Nós temos é uma fase muito difícil, geralmente ocorrem vários acontecimentos, como a perda do cônjuge, né? Problemas de saúde, ausência de visitas e os parentes deixam, abandonam bastante, eles se tornam muito carentes, né? Então nós estamos aqui, como a EBD pode colaborar para a qualidade de vida e melhor idade. As dinâmicas dessas aulas no padrão normal são suficientes para atender as expectativas da melhor idade? Os irmãos acham que são importantes do jeito que está sendo implantado? Os irmãos acham que tem uma separação ou as irmãs já que são colocadas juntamente com todas as irmãs de um modo geral? Os irmãos colocados também todos com os irmãos de um modo geral? Os irmãos acham que existe uma importância de tratar os irmãos da terceira idade com uma atenção um pouco melhor, uma vez que eles estão talvez com algum problema pessoal, né? Essa carência, eu vejo os meus avós às vezes que eu paro lá para dar uma atenção para eles, eles começam a contar as histórias lá de trás, de quando eles casaram. Então existe essa necessidade, às vezes, de troca de informação, né? Você está aqui dando uma aula para os irmãos da melhor idade, e às vezes ele quer contribuir com alguma coisa, e às vezes ele tem a dificuldade de se manifestar, dificuldade de falar, e às vezes os irmãos, o tempo, alguma situação, você corta ou às vezes não dá oportunidade. É muito importante, porque se nós estamos aqui hoje, é porque lá atrás esses irmãos estiveram carregando, né, esse trabalho. E às vezes eu vejo muito, já fui líder de jovens, já fui líder de adolescente, criança, ministério de louvor, já trabalhei quase tudo, só trabalhei com as irmãs. Então eu vejo hoje que às vezes a juventude atual, ela quer descartar meio que essa situação, de achar que o irmão idoso ali está ultrapassado, e nós temos que trocar experiência, irmãos, porque a igreja chegou onde chegou por causa desses irmãos. Então nós precisamos ter essa atenção aí, porque eles já têm. Por que nós levantamos esse tema? Porque justamente é um tema em que ocorrem alguns problemas nessa faixa etária de idade, que é o problema de saúde, ausência de visita dos parentes, atividade entre os outros, que provoca insegurança, ansiedade, baixa estima. Então nós temos todos esses problemas. E é importante nós termos aí uma classe separada por conta desses problemas, porque um problema pessoal faz com que a pessoa não preste atenção no que você está falando aqui de um modo geral para todos, não é verdade? Então nós temos aqui um imaginário social que é permeado por um mito de que os idosos já cumpriram seu propósito na vida. Não pode mais aprender coisas novas, mas no fundo todos nós sabemos, né, que nunca é tarde para começar algo novo. Adquirir novos conhecimentos e habilidades após 60 anos de idade, além de ser possível,
é proveitoso e saudável. Então, baseado nisso daqui, nós vemos que a sociedade ela imagina que às vezes um irmãozinho que ele já passou de uma certa idade, 60 anos, que é considerada a melhor idade, talvez ele não consegue mais aprender algo, talvez ele não consegue, ele tem certas dificuldades, vai atrapalhar, vai atrasar. Então a gente precisa o quê? Ter uma classe separada para eles. Tem a igreja wesleyana, se eu não me engano, eu disse wesleyana, se eu não me engano, lá no Boa Vista 2, não sei se todas fazem, mas no Boa Vista 2 eles têm culto dos irmãos da melhor idade. Por quê? Você tem ali hinos que os irmãos gostam de louvar ao Senhor. Os músicos são os irmãos já mais avançados, que às vezes os jovens chegam a tomar conta, né? E a gente não pode excluir nem os jovens e nem os idosos. Então a gente tem que adequar um espaço para eles. Então a nossa sugestão é essa, criar essa classe. O nosso objetivo geral é conscientizar os membros, pastores. Hoje aqui nós vemos que nós temos muitos líderes pastores, né? Pessoas que estão aqui que têm um potencial de persuasão, de tomar decisões, e nós vemos aí essa necessidade de atentarmos para esse grupo de pessoas que precisam da nossa atenção. Por que aprender na melhor idade? Por que os irmãos acham que aprender na melhor idade ainda é necessário? Porque nós vemos aí que quando chega a determinada idade, a partir de 60 anos de idade, alguns idosos eles começam a ter dificuldade cognitiva, né? Dificuldade psicológica. E o que é a dificuldade cognitiva? É a dificuldade de você aprender, dificuldade de ler, dificuldade de lembrar, né? Então, nós vemos aí que... Gravar, Então, nós vemos aí que aqui eu até notei aqui, no mínimo duas funções acontecem no cérebro quando a pessoa começa a ter essa faixa de idade. Ela começa a ter esse tipo de dificuldade, que é dificuldade para ler, aprender, lembrar, raciocinar, prestar atenção. Às vezes você está falando com o avô mesmo, que está um pouco com essa situação, você está conversando com esse assunto interessante para ele está, presta atenção, tá bacaninha. Mas às vezes tu fala alguma coisa com ele, o assunto não interessa para ele, você entrou numa palavra que levou o cérebro dele a imaginar um monte de coisa, ele começa a viajar na maionese, e quando você termina, entendeu, vô? Ele, escutei não. É a dificuldade de prestar atenção, então a gente precisa ter o quê? Precisa ter um pouco mais de calma, precisamos ter um pouco mais de paciência com esses irmãos. A psicológica é a forma de como pensa, sente, né? A dificuldade de situações, de se relacionar. Então, o aprendizado, ele exercita o cérebro para que o cérebro comece a desenvolver novamente para ter mais facilidade na cognição, na psicológica, para que o cérebro, ele não fica se atrofiando. A irmã ali o lado dela. Não se atrofia. Muito bem, obrigado pela ajuda. E a falta de exercício, eu comento muito com a minha avó, é necessário que você isso não é só para o cérebro, não, no físico também. Né? Se você parar de exercitar, isso não é só para os irmãos da terceira idade, da melhor idade, bem como para nós também, mais jovens. Eu tenho dificuldade, se eu parar de exercitar ali, eu vou sentir dores físicas. Se eu parar de estudar, o meu cérebro ele começa a ter dificuldades. A partir do momento que você começa a desenvolver a oração, começa a desenvolver a leitura bíblica, o estudo, o seu cérebro ele começa o quê? Ficar forte, começa a crescer, começa a desenvolver, né? Começa a dilatar. E isso é a importância que nós temos de ter a atenção para essa classe da terceira idade, da melhor idade, Jesus amado, grava aí, melhor idade. E é por isso que é importante aprender na melhor idade, manter esse conhecimento. Porque uma vez que você chega a uma determinada idade, parei de aprender, parei de me exercitar, o que vai acontecer? Não sirva para mais nada. Então, é necessário continuar aprendendo para poder manter a saúde mental. Os professores da classe da melhor idade. A escolha dos professores para essa classe, às vezes nós temos dificuldades, né, irmãos? A gente está falando aqui de um modo geral, bem como a gente sabe que às vezes em determinadas igrejas é difícil de arrumar alguém para ficar na porta.
né? Mas de uma forma para aqueles que têm condições e da melhor maneira possível seria uma sugestão nossa, escolher os professores da classe de menor idade. Ela deve ser mais criteriosa, deve ter as seguintes características, tanto do ponto de vista pessoal como pedagógico. De preferência, né, alguém que saiba lidar, que saiba falar, que tenha atenção, né, ser paciente, respeitar, ser amoroso. Às vezes um abraço, eu gosto muito disso, já trabalhei política, essas coisas todas, passa na rua, você dá um abraço na pessoa e você vê a alegria que ela tem. Você tem até dificuldade de sair, porque ela quer ter a sua atenção ali, ela quer a sua atenção, porque as pessoas não fazem isso por aí. E às vezes você tem até a facilidade, com um gesto, de ganhar alguém para Jesus, com trabalhos igual a gente vai colocar aqui para frente, você conhecer a necessidade do idoso, né, no aspecto físico, emocional, familiar, das histórias da sua família, valorizar o que a pessoa idosa tem para falar e o que sabe, né, para que se sinta valorizado. Você tem que conhecer ela, para você saber o que você vai falar com ela. Tem pessoas que gostam de ouvir coisas das coisas de Deus, tem pessoas que gostam de ouvir, valoriza mais as coisas familiares, né? E aí é uma forma de você entrar no assunto e ganhar ela também. Então, conhecer o estatuto do idoso é muito importante, para que você saiba lidar com toda essa situação, ter disponibilidade de tempo, né, para visitar os alunos, manter contato com a família do idoso, estar integrado, ter conhecimento das atividades do departamento da melhor idade, estimular os alunos a participar das atividades promovidas por esse setor, né? Estimulando eles sempre, que às vezes ele irmão, estou com uma dorzinha aqui, eu estou meio desanimado, está frio, estimula ele, irmão, vamos lá, irmão, você vai receber sua vitória, a não ser que seja algo assim, impossível que o irmão está lá, mas a motivação, às vezes a pessoa está só desanimada, uma motivação, você levanta ela e quando ela voltar, né, do trabalho que você realizou ali, ela vai voltar outra pessoa. E a nossa importância de sermos úteis para essas pessoas que se dedicaram quando nós éramos mais novos, não é verdade? Utilizar métodos e acessórios de ensino adequando-os à turma observando as características dos idosos. Se for algo para escrever, é melhor em dupla ou trio, tendo um alfabetizador no grupo. Hoje, nós vemos que nós evoluímos muito nessa área, mas nós temos ainda pessoas que são analfabetas, então é importante se atentar nisso aqui também. Se eu fazer um trabalho de grupo, porque às vezes a pessoa não sabe ler, o outro não sabe escrever, e ela vai ficar ali como? Não sei o que está acontecendo. Mas se você tem um trabalho de equipe, o que sabe ler vai orientar o que não sabe ler. Isso é muito importante. Utilizar material visual, na aula, letras grandes e grossas, né? Comemorar os alunos do Dia Nacional da Terceira Idade, que é dia 7 de setembro, o Dia dos Avós, dia 26 de julho, e as datas de aniversários, né? Pesquisar dinâmicas que trabalhem a autoestima deles. E a conclusão, irmãos, amor e empatia são as palavras-chave para o planejamento de uma aula para a classe da melhor idade. O amor, ele tem que vir em primeiro lugar. Se você não tem dom, já está estressado nessa vida de correria, não vai trabalhar com os irmãos não. Mas se você tem amor no coração, se você veio para cá com prazer, né? Sabe, você vai vir e falar, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tudo que você vai fazer para o Senhor, não só na melhor idade, nesse grupo, tem que ser com amor. Porque fazendo com amor, irmãos, Deus vai te capacitar, Deus vai te fortalecer, Deus vai te dar estratégia, Deus vai te instruir. Eu estou aqui até tropeçando nas palavras para a gente tentar ganhar tempo e finalizar o trabalho, tá? Mas que Deus possa abençoar a sua vida. O nosso irmão Elton vai deixar aqui somente um versículo da Bíblia que tem a ver com o que a gente está falando aqui. A gente já está disposto. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. É uma alegria, né? A gente está aqui no parte do rebanho do nosso Senhor Jesus Cristo também. Amém. E em breve estaremos lá com ele, em nome do Senhor Jesus também. E como o irmão está falando, irmão dele, eu entrei nessa faixa etária aí. Agora em junho eu completei 60 anos. E a gente realmente, até os 55, por aí, a gente vai sentindo. O corpo ainda vai mantendo, mas daqui a pouco o corpo já vai dando sinal. E uma coisa que eu me preocupo, que hoje em dia, muitos
da melhor idade, estão fazendo preparos físicos, academias, eu tenho observado isso, caminhadas, né? E amanhã, Deus permitir, eu aposentar é uma coisa que eu vou colocar já no meu projeto, fazer as caminhadas, porque caminhando é bom até para o cérebro, caminhar é bom para a saúde. E uma coisa que o pessoal fala que tem remédio para a memória, mas o remédio para a memória é leitura. Você não vai deixando o seu cérebro atrofiar, né? E eu já, agora que cheguei aos 60 anos, eu já vou procurando cuidar disso aí, dessas coisas. A forma de lidar com a saúde. Porque realmente, o corpo ele vai sentindo. Então, por exemplo, eu vou trabalhar de bicicleta para movimentar o corpo, né? Eu estou falando sobre isso porque o corpo sente mesmo, né? Então eu vou deixar um versículo para não estender muito, que até a própria Bíblia fala sobre isso. Em Salmos 92, Salmos 92, 14. A velhice ainda darão frutos, e serão viçosos e florescentes. Olha só, então, o que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Essa passagem, ela quer dizer que sugere que há um lugar de serviço para os idosos na obra de Deus. Eles são capazes de dar frutos e permanecer apesar da sua velhice. Chegar mais na cidade mais avançada é sinal de caminho bem trilhado. Quer dizer, é uma vitória que nós temos quando nós chegamos na melhor idade. Eu glorifico e exalto o nome do Senhor Jesus Cristo por causa disso. Porque Ele é o dono da vida, Ele sabe até onde vai o nosso limite. Eu conheci um irmão, eu conheço um irmão que trabalhou comigo, e eu congreguei com ele, e cada ano ele vibrava, ele agradecia a Deus, ele estava com 70 e poucos anos já, quase 80. Então ele agradecia a Deus cada ano, ele está andando, dirigindo, para lá e para cá. Porque eu escutei essa semana que espiritualmente a gente não envelhece. O que envelhece é a nossa carne. Então, quer dizer, o Espírito vai estar sempre novo. Amém? Eu não vou estender muito, não. Eu agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, a gente ia fazer aqui uma apresentação um pouco mais pausada, para que os irmãos entendessem, mas o tempo ele foi bem breve e a gente precisava acelerar também para não enfadar os irmãos. Tá joia? Então, eu quero aqui agradecer ainda a oportunidade, os irmãos que abriram as portas.